Eu quero começar esse podcast aqui até de um jeito diferente. Eu preciso falar algo muito importante para vocês e eu quero chamar a sua atenção. Vocês sabem que nós estamos com o Youngcast já há um bom tempo e eu nunca, é tanto vocês que acompanham aqui, que assistem, eu nunca coloquei aqui no Youngcast um QR Code sequer. E não por falta de propostas. Eu nunca coloquei uma empresa sequer, eu nunca coloquei um produto sequer no Youngcast. Quem acompanha esse podcast há um bom tempo sabe disso. E por que, André, que você nunca colocou? Por que, que o Yang nunca teve um patrocinador, um QR Code? Eu sou muito fã da ideia de ser uma pessoa que anda conforme a voz de Deus. Deus, ele sinalizou no meu coração, a hora certa você vai saber qual é, apenas trabalha. E eu obedeci. E agora, senhoras e senhores, eu posso dizer que chegou a hora certa, mas não de colocar aqui um QR Code para um patrocínio, não colocar aqui um QR Code para um produto. Nós vamos, de fato, iniciar no Youngcast o primeiro QR Code e vai ser por uma boa ação. Eu estive agora em Angola, em Luanda, lá em Angola, e eu tive a oportunidade de conhecer a Associação Ana Elisa, que a partir deste episódio será a única, olha só isso aqui é fantástico. A Associação Ana Elisa, ela será a única associação, o único QR Code que nós iremos inserir aqui nesse podcast. Eu vou deixar lá no meu Instagram um vídeo, vocês vão no meu Instagram e assistam o vídeo da Associação Ana Elisa. Vocês vão gostar muito do que eu vi lá. É realmente uma comunidade carente, né, ali no Mayumbe, na África, e eu tive a oportunidade de presenciar aquele trabalho. Eu agora tenho uma missão, ajudar essas pessoas, ajudar essas crianças e ser de fato um diferencial. Então, a partir de hoje, o Youngcast está adotando a Associação Ana Elisa. Você pode ajudar uma criança na África, você pode ajudar o desenvolvimento de uma província na África que precisa muito de você. O seu pouco, o seu simples pode ser muito, pode fazer uma grande diferença na vida de milhões de pessoas. Então eu vou deixar o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer a sua doação. Seja bem-vindo a mais uma edição do Youngcast. Que alegria receber você por aqui. Nós estamos crescendo muito e o legal é que nós estamos construindo uma comunidade, uma audiência completamente engajada. Eu sempre costumo dizer, se tem algo que eu faço com frequência é enaltecer a minha audiência. A audiência do Youngcast é a melhor do Brasil, porque ela é formada por pessoas inteligentes que gostam de aprender a cada episódio e sabem que o diálogo ele constrói. Por isso, eu fico muito feliz cada vez que eu estou aqui. Costumo até dizer que as outras coisas que eu faço na minha vida, eu estou ali fazendo aquelas coisas. Agora, quando eu entro aqui, eu estou vivendo. Aqui é mais do que respirar, é viver esse ambiente, viver esse podcast e cumprir esse chamado de alcançar milhões de pessoas. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nada e toda vez que o Youngcast chegar, você será notificado e notificada que o Youngcast está no ar. Nosso Instagram, nós estamos caminhando para 1.500.000 pessoas em nosso Instagram e isso, é claro, é muito mais do que números. Isso fala sobre pessoas que diariamente são alcançadas através dos conteúdos que nós liberamos em nosso Instagram. Estamos alcançando o Brasil e o mundo, senhoras e senhores, e para mim vai ser uma honra ter você. Então, vai lá no Instagram, segue o Youngcast, faça parte da nossa comunidade, da nossa tribo e vamos todos juntos compartilhar o evangelho, porque quanto mais a gente compartilha, mais o evangelho cresce. Eu estou com um convidado aqui muito especial. Hoje ele chegou aqui para abrilhantar essa entrevista e falar um pouco com a gente sobre a sua história de vida, né? Ele que é um ex-homossexual e o legal é que ele já falou para mim, Yang, você pode me perguntar tudo, eu quero contar o meu testemunho, não tem nenhum tipo de restrição, porque tem alguns convidados que falam, Yang, ó, só não pergunta tal coisa. Ele não, ele quer falar sobre tudo. Eu estou falando desse convidado que lançou esse livro chamado Das Trevas para a Luz. Foi um podcast que virou esse livro. Ele tem uma história incrível e, é claro, eu vou deixá-lo se apresentar. Senhoras e senhores, recebam aí com muita alegria nosso querido amigo pastor Rony Oliveira Eita! no Yang. Seja bem-vindo, meu amigo. Que coisa boa, hein? Youngcast estar aqui. É um privilégio estar, né, nesse lugar, porque você sabe que a oração tem poder. A oração tem poder. E eu oro. E eu falei Uau. para Deus, Deus, eu quero estar um dia lá. Deus sabe os seus meios, sabe quem ele usa.
O que importa é que a oração chegou no céu. E aí que eu estou aqui. E Amém. eu não tenho mesmo, porque eu vou esconder o quê? Não tem nada para esconder. Tem coisas aqui que eu até nem falei em outros podcasts que eu vou falar aqui. Ah, Porque, na verdade, eu boa. tenho muita coisa para falar, que já virou 2 livros, né? O primeiro livro, Resgatados pela Fé, e o segundo, Das Trevas para a Luz. Resgatados Pela Fé, pela que é o fé? nome da minha igreja. Assembleia de Ah, Deus Resgatados pela legal. Fé, que foi feito. Eu estava num camarim, na verdade, Ah, fazendo cabelo na Nani Venâncio. Fui mostrar um corte de Milão, que eu tinha acabado de chegar, estava no auge da profissão. Fui sim. no programa de televisão da Nani Venâncio. E aí tô lá contando a minha história, na hora do intervalo. Aí a mulher ouvindo, falou assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, eu sou da editora Biografia. Eu falei, tá, e aí? E aí que a gente ia escrever o livro do Sérgio Malandro. Sim. Ia escrever o livro de um ator da Globo. Mas a sua história é boa. Vamos Vamos escrever a um sua livro? história. Aí olha o que eu falo pra ela. Mas quem escreve livro não é gente velho? Gente velho, porque aí você é muito velho, você tem coisa pra contar. Exato. Ela falou, não, sua história é boa. Falei, então é boa? Vamos. E o livro foi muito bem vendido, né? Muito aceito. Chegou a pandemia parou tudo. Parou tudo. E aí parou o livro, né? Ela é repórter, hoje eu nem sei como que ela tá fazendo. E aí, depois que eu gravo a Karina Bach, que é sua amiga, Sim, falou sim, muito grande bem de Karina Bach. você, me surge essa editora lançando o livro, um podcast que virou livro, Das Trevas para a Luz. E aí, Uau. esse tema, Das Trevas para a Luz, para mim é muito importante, porque realmente eu saí de lá, do inferno, e hoje estou aqui na luz, falando de Jesus. Eita! Vocês já perceberam que o podcast hoje vai ser Oi! bom demais, né, E eu cara? vim, não adianta, Yankee, eu não vou conseguir ficar engessado, Não tem como. porque na verdade, né, você sabe que eu tenho muitas histórias, né, porque eu fui Sim. parar justamente numa igreja que eu não queria, que é, eu Uhum. falei, Deus, eu congrego em qualquer igreja, Menos, né? a Assembleia, menos. E um dia eu tava lá numa igreja enorme, 2.000 pessoas, e aquele povo e as veiaradas sentadas no púlpito, né, porque tem os velhos de cabeça, que eu quero dizer, não é velho de idade. E aí Sim, eu sim. nunca sentei naquele púlpito. E naquele dia eu resolvi sentar. Falei, vou sentar no púlpito. Minha pessoa falou, melhor você não sentar. Você já não sentou tantos anos, congregamos aqui há 17 anos, você vai sentar hoje? Falei, mas hoje eu tô com vontade. E o púlpito recheado de pastores, de teólogos, de tudo aquilo. Subi, só tinha uma cadeira. Quando eu chego, falei, a paz do Senhor. Aí o senhor que estava lá, falou assim, com tanto lugar para você sentar, você vai senta- sentar justamente do meu lado. Mas você sabe o que eu falo? Que eu nunca fui barraqueiro, nem quando eu fui do mundo. Nunca fui, sempre não gostava de escândalo, de barraco. Eu abaixei bem assim, falei, porque, né, uma luvinha de película, bem assim, tá, bem, no luxo, no chique. Virei e falei assim, ó, tem um ditado que a minha avó dizia, os incomodados que se mude. E sentei. E aí o culto rolando, aquela palavra, e eu dando glória, porque eu gosto de dar glória. E eu dando glória. O velho dorme. Quando o velho dorme, eu marquei bem o pé dele. Ô, glória! Pisei no pé dele. Ele acordou e mudou de lugar. Porque aqui, quem não quer glória, muda. Vai saindo, porque eu dou glória. Eu não tô nem aí. Eu entrei numa igreja batista, lá na Saída de Socorro, o obreiro veio e falou pra mim assim, aqui não pode dar glória. Eu falei, então, pois aqui pode dar. Porque quando eu subia no palco de calcinha de fio dental, eu fazia. Agora que tô no lugar certo e não posso fazer o que é certo, Sim. pois eu vou dar glória. E continuei dando glória. Sim. E aonde eu chego, eu gosto de causar, porque infelizmente esse Rony é o que você tá vendo aqui. Ô, Rony, agora, conta pra mim como foi, assim, o seu, né, a gente já percebe que você é uma pessoa espontânea e que Deus, ele usa você pra falar, e principalmente no contexto delicado que é a homossexualidade, em Sim. qual sentido? Às vezes a igreja, ela não sabe pregar para o homossexual. E Sim. muitas vezes essas pessoas, elas são mortas espiritualmente, essas pessoas, elas saem da igreja com muito rancor, essas pessoas dão Sim. as costas para a igreja, pelo fato da igreja não saber, não ter estratégia certa para pregar para os homossexuais. Eu queria, antes de entrar no seu contexto, no seu Sim. testemunho, eu queria saber da sua opinião acerca disso, e se há uma estratégia melhor para que a igreja pregue para essas pessoas, ame essas pessoas, cuide dessas pessoas e não perca essas pessoas como tem perdido. Não, olha, verdade. Primeira coisa é o amor. Sem amor, já Uhum. começa por ali. Se não amar, como que faz?
Aí você não tem como ganhar essas pessoas. Porque a verdade é uma. Eu vim do homossexualismo, eu vim da prostituição. E, desculpa, os homossexuais são pessoas maravilhosas. Não tem, todos são muito, muito da paz, muito, muito bom. Né? Pelo menos os que eu conheço, os que eu cuido, os que já foram libertos. Só que, primeiro é o amor. Depois, quem muda? É o homem? Não. Eu vou falar uma coisa pra você, Yang. Todos os pastores que tentaram me mudar, só me jogaram pra fora. Porque quem muda é o Espírito Santo, não é o homem. Vem como está e não permaneça do jeito que está. Começa por aí. Deus ama o pecador e não ama o pecado. Então, primeiro, vamos mostrar a luz da palavra, o que é pecado. E vamos mostrar que o pecador, Jesus está chamando. Vinde a mim, todos que estáis cansados. A igreja é um hospital, é lugar de gente doido, drogado, depressivo, prostituta, homossexual, ladrão. Pode reparar que a igreja só tem gente que não vale nada. Chega não valendo nada. Passa a valer. Porque Jesus cuida. Jesus transforma, liberta, sara e cura. Foi assim comigo. Só que os pastores que cuidou de mim não souberam cuidar. O primeiro da Igreja Batista me jogou para fora. Com 1 ano me jogou para fora. O segundo me jogou para fora também. Então, quer dizer, eu não estou na igreja por causa da multidão. Eu não estou na igreja por causa dos pastores, estou na igreja por causa de Cristo. Porque ele disse na palavra, vinde a mim, eu vou quebrar algemas, eu vou sarar, eu vou abrir a ferida, eu vou curar, se eu quiser. Uau. Primeiro, se eu quiser. Exato. Porque eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. Eu não vou julgar a prostituta que está na rua rodando bolsinha. Eu não vou julgar o travesti que está lá se vendendo. Não, eu vou chegar. Se ele falar que quer, tudo certo. Primeiro, Yang, ninguém nasce se prostituindo. Segundo, ninguém nasce mamando pinga. Ai, mamadeira de bebê de pinga. Ninguém nasce drogando. Ninguém nasce, se torna. Por algum processo, por alguma situação. E outra, eu prefiro ser um psicólogo do céu. Eu perco horas e horas com homossexuais. Eu perco horas e horas com travestis. Eu perco horas e horas com prostituta. Eu tiro da rua, põe pra morar na minha casa. Minha casa já morou cafetina, já morou quenga, já morou travesti, já morou homossexual. Hoje, pastores, pastoras, missionárias, levitas, porque eu cuido. Eu vou perder esse tempo para cuidar, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se uma alma vale mais, então vamos cuidar. Depois que aquela tá... E outra. Você já viu doente ajudar doente? Não. Sarado ajuda doente. Então, eu sou um crente sarado. Ainda passo. Porque se o lugar que eu mais sofri foi no mundo ou na igreja, foi na igreja. Ainda sofro perseguição, ainda sofro calúnias, ainda sofro, mas... Ó, vou falar uma coisa pra você. Sambalat Tobias pode vir. Ei! Que você... Que eu não vou parar essa obra. Ninguém vai fazer eu parar. Eu não vou descer, eu não vou olhar pra trás. O meu negócio é continuar reconstruindo os muros. Jesus mandou, vou. E não tô preocupado onde Jesus vai mandar, não. Já fiquei preso em países, já ganhei gente dentro da cadeia. Aonde Deus mandar, eu vou. Eu vou. Por isso que eu não vou olhar pra baixo. Quem olha pra baixo é galinha, eu sou águia. O meu negócio é pra cima. Ei! E como foi, meu pastor, por exemplo, qual foi o início da sua história, né? Não foi boa, né? Não foi boa. Como foi? Porque, primeiro, né, Yang, eu falo sempre assim, o que desencadeou em mim foi um abuso sexual por um tio dos meus 5 aos 7 anos. Depois ele conta pros meus primos, aí vem meus primos. Depois vem os vizinhos. Depois vem os homens casados. Então, na verdade, quando meu tio abusou de mim sexualmente, e hoje eu não falo desse tio porque ele é evangélico, e eu não quero estragar o casamento nem a família, e porque minha família da minha mãe é uma família muito grande, então não tenho necessidade de querer agora me vingar, sendo que eu nunca fui de vingar, de ódio, de raiva. Não tenho uma amargura nenhuma. O perdão já foi liberado do momento que eu aceitei Jesus, do momento que eu entendi que a gente tem que perdoar. Então... A partir daquele abuso sexual, eu guardei um segredo com a minha mãe durante 30 anos. Meu pai não sabia. Não sabia? Não sabia. Só sua mãe? Só minha mãe. Porque pra começar, eu fiquei sangrando.
né? Eu fiquei assim, numa situação que no outro dia eu não saía do banheiro. E a minha avó queria saber o que era. E eu não podia contar pra minha avó. Minha avó, mas esse menino faz tanto no banheiro. E eu não podia falar pra ela. Uhum. E eu escondi aquilo. E aí, quando minha mãe soube, nós guardamos durante 30 anos, na mesma casa. Porque eu casei com 30 anos. Então, na mesma casa, eu guardei. E nos meus 10 anos, e meu pai era assim, Yang. Ele chegava, eu tava sentado na mesa com 8 anos e falava: você vai pagar todos os pratos de comida que você come. Vai rodar bolsinha. Vai. Mas se quiser um chinelo havaiana, não suporto chinelo havaiana. Quem quiser usar, que usa. Eu não suporto. Porque ele fala, vai, quiser um chinelo havaiana, vai rebolar. Então, uma pessoa que foi catador de papelão, uma pessoa que foi pro mundo da dança, foi pro mundo artístico. Então eu comecei a me virar, porque eu tinha medo, porque ele falava pra mim que ia me jogar na favela, que ia me jogar na comunidade. E eu morava muito perto de uma comunidade perigosa. E eu não descia para aquela comunidade já por causa dos abusos sexuais. Então eu não descia. Então ele falava, nossa, se meu pai jogou para fora, eu vou cair na favela, vou cair lá na comunidade. Então quer dizer, além de ser abusado, eu não tinha um pai que era um pai bom para as minhas irmãs, a Lucilene e a Adriana, um bom pai para minha mãe, que hoje era do Circo de Oração, uma mulher de oração, e foi abaixo de Deus, foi através dela que Deus me resgatou, porque eu vou falar para você, depois de eu ter sido abusado e não ter um pai, por isso que eu não tenho filhos, porque Deus já tinha falado para mim que eu não ia ter filho, mas se eu tivesse, eu ia ser um bom pai. Eu vou falar pra você que eu ia ser um bom pai. Porque Sim. eu não ia fazer nada do que o meu pai não fez comigo. O que o meu pai fez comigo, ele, na verdade, me abandonou. Ele me abandonou. E eu lembro que quando a minha mãe ficou grávida dessa minha última irmã, eu tinha o quê? 12, 13 anos. E eu orava. Eu já falava com Deus. Deus, dá um filho homem pra ele. Realiza o sonho dele. Minha mãe não queria saber o sexo da criança. Deus, dá um filho homem pra ele. Quando minha mãe teve o bebê, que ela não fez o ultrassom, tudo que era pra fazer, e que era menina, pensa na decepção desse homem. Pensa. Então, eu comecei a sofrer dos dois lados. Abuso sexual onde eu ia, não podia estudar, porque os meninos me pegavam no banheiro, não podia sair na rua, porque o povo me pegava, os vizinhos me pegavam, e ainda tinha um pai dentro de casa que dizia pra mim, o ambiente que eu estiver, você sai. Então, eu fazia um Cooper na minha casa. Tava na cozinha, corria pra sala. Tava na sala, corria pra cozinha. Então, eu vivia fazendo Cooper. E aí, sim, foi 30 anos dentro da minha casa. 30 anos sofrendo com meu pai, que não bebia, que não era um homem ruim pra minha mãe, não era um pai ruim pra minhas irmãs, mas era um pai ruim para mim. Ele me deserdou, ao ponto dele chegar e no advogado pra me tirar do testamento. Nossa, É. cara. E ele é um homem bem de vida, tinha muitas propriedades, tinha Sim. sítio na montanha, tinha casas na cidade. E ele falou, vou te deserdar. Ele foi. E depois de casado, que eu casei com 30, depois de casado, ele proibiu de eu ir na casa da minha mãe e ver minha mãe. E aí eu tinha que ligar pra minha mãe, falando que eu tava indo pra cidade dela de Socorro e que eu ia ver ela 2 ruas pra baixo. Então, se eu queria ver minha mãe, tinha que marcar. Desce, mãe, 2 ruas pra baixo, vamos ali numa praça. E nós ficava ali, eu via minha mãe, conversar com a minha mãe, porque ele proibiu de eu ver minha mãe. Então, ele dificultou a minha vida de tudo que foi forma. Mas eu entendo que toda essa dificuldade me trouxe no patamar que eu estou hoje. Uau. Que é um patamar que eu sei o que o perdão faz na vida de um crente. Eu sei o que é ter uma intimidade com Deus. Eu sei o que é amar um homossexual. Eu sei o que é amar uma prostituta. Eu sei o que é amar, seja quem for. Sabe, tinha um travesti que me seguia. Em todo lugar que eu ia, ele era casado com um homem de Nova York. E o pai dele adoece, ele vem pro Brasil, ele me descobre. Isso há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, 30. E ele, todo lugar que eu ia, ele ia. E pensa num travesti bonito. Loiro, cabelo por aqui. Ninguém dizia que era travesti. Tanto que ele casou com o cara e o cara não contou pra família que ele era travesti, de tanto que ele pensava que era mulher. E aí ele me seguia. E um dia, eu tô passando uma luta muito grande com a minha esposa, porque nós estávamos sem casa pra morar. E eu liguei pra ele. Falei, e eu queria saber o nome dele. E ele chamava Kelly. O nome dele de guerra era Kelly. E quando eu comecei a ter mais intimidade com ele, falei, qual é o seu nome de homem? Eu não vou falar. Falei, então não te chame de Kelly, eu não te chamo. E aí sim foi. Eu falei, um dia eu liguei pra ele e falei, tô indo morar na sua casa. Eu e minha esposa. Mas por quê? Tô indo pra aí. Fui. Quando cheguei na casa dele,
Aí ele resolveu, aí ele contou. Meu nome é Jeremias. Ô, glória. Falei, agora eu te chamo Jeremias. E aí eu fiquei na casa dele morando 3 meses, eu e minha esposa. E de madrugada, eu sou muito da madrugada, eu sou Eu muito orava, da... bro. Eu oro muito, ainda oro, eu vou pro monte. Toda semana eu tô no monte do Guarujá, eu tô no monte de Guaianazes, onde tem mais de 2.000 pessoas que sobem, e eu vou direto. Praia. Eu conheço o monte. E eu vou, vivo, eu sou da oração, sou da madrugada. Eu vou dormir todo dia, Yes. 4 horas da manhã. Essa madrugada eu saí da casa da Paula, 2 da manhã, uma da manhã, cheguei em casa e Aham. fiquei. E aí eu bati na porta dele. Jeremias! Ele, ladrão! Falei, não é ladrão não, é o irmão Rony. O que você quer? Levanta pra orar! E ele levantava de camisolinha de oncinha curto, com os peitos de silicone pra fora, eu, joelha! E aí eu orava, e orava. Eu orava. Aí, às vezes, a minha esposa até olhava. Ele ficava de pé, eu ponhava a mão no seio dele assim, apertava. Você vai sair daqui, Satanás. Ela dizia, você pôs a mão no peito dele. Não, no peito dele eu não coloquei, porque esse peito não é dele. Esse peito é de Satanás. E vai sair. E aí eu orava. Um dia, ele levantou cansado e falou, cansei. Falei, o quê? Corta meu cabelo curto. E eu cortei o cabelo dele curto. Ele falou, e agora o que eu faço com esse corpo? Eu falei, agora a gente vai orar, você vai engordar. Engordou. Não sei quantos quilos. O silicone não podia tirar porque era industrial. Misturou. Ele ficou assim gordinho. Misturou. Aí ele foi congregar no avivamento bíblico, porque eu não consegui levar ele pra minha igreja, porque a minha igreja não aceitava. E aí eu fui no meu pastor e falei, pastor Bittencourt, eu vou sair por uns 3 meses. Eu vou congregar no avivamento bíblico, eu tô cuidando de uma alma. E quando eu chego naquele avivamento bíblico, o pastor me conhecia. O irmão Rony tá aqui, não era pastor. O irmão Rony tá aqui. Você vai pregar? Eu falei, não vou pregar. Eu quero uma saudação. E ele de mulher, sentado, salto, esmalte, brinco, sentado lá na galeria, porque ele se escondia lá em cima. E o povo acho que não sabia que ele era travesti. E um dia eu tô lá, e aí ele me deu a saudação, falei, vocês amam o irmão Rony? A gente ama. Então fica de pé, Jeremias. Tá vendo esse Jeremias aí? É meu amigo. Vai congregar aqui. Amem ele. Amem essa vida. Uau. Porque ele aceitou Jesus. Uau. E virei pro pastor e falei, e ele vai ser seu Uau. segundo. Congreguei lá. E aí ele engordou, cortou o cabelo curto. Ele falou, quem quer casar comigo? Calma. Nossa, Calma. a obra foi completa, então. Chega uma moça linda, morena, Uau. linda. Falou assim, Deus mandou eu ser sua esposa. Ele casou. Já se passaram. Hoje ele tá com 60 e poucos anos. Tem um filho já de 12 anos. Bem casado. Uau. É do avivamento bíblico, só que eu tive que morar dentro da casa dele. E sabe o que ele fazia dentro da casa dele? Culto para travestis e prostituta. Vinha travesti de toda a Itália, de tudo que era lugar, chegava de camisolinha. Eu lembro como um dia entrou um travesti pelado, com um paninho assim segurando, e o povo levando ele magrinho. E aí ele falou assim, olha, ele veio aqui para receber oração, ele tá com o corpo de ferida, todinho em ferida, tá tudo em ferida. Você ora, pus ele por dentro do quarto, minha esposa, vamos orar. Tira o lençol, ficou nu. Aí Deus falou assim pra mim, eu sou muito, eita, rasto, brecandanaça, eu sou muito do que eu vejo que Jesus fazia, eu falo, se ele fez, ele falou que obras maiores eu vou fazer, ele cuspiu na lama, pôs no olho do cego, pois agora eu vou fazer. Pega uma garrafa de Coca-Cola, enche de água. Falei, Jesus, o Senhor transformou água em vinho, essa água vai ser remédio. Falei pra ele, você vai se banhar 7 dias. Ele falou, eu não posso, a água dói. Eu falei, pega um algodão, vai pondo, 7 dias. Pois ele foi. 7 dias depois, quem voltou vestido com as feridas tudo curada? Ele. E eu fazia culto dentro do salão dele, pra travesti, pra prostituta. E hoje, ele é uma bênção de Deus, pregador e profeta. Então, Yang, eu falo uma coisa pra você. Não vai pensar que depois que já se passaram tantos anos da minha vida, que eu nunca sofro. Eu ainda sofro. Mas hoje é diferente. Eu sei quais são as cartas de Satanás. Se ele vem jogar, eu tenho a última carta, checkmate. Porque quem dá a última palavra não é o diabo, é Deus. Quem dá a última palavra... Ei! Cara, e como é que foi esse processo aqui, por exemplo? Quando você passou pela fase de perdoar o seu pai? Perdoar meu pai, na verdade, não foi... Quando eu me converti, na verdade, aí com 10 anos, ele me deserda. E aí os demônios entravam no meu corpo, a legião entrava, eu vestia uma roupa de Drácula e ia pro cemitério falar com Satanás nos túmulos, pelos vãos dos túmulos. E o que eu mais gostava era de sentir o cheiro do defunto. Então eu passava a tarde no cemitério, falando com Satanás. E eu via ele, não perdia um velório, Yang. Tudo que era velório, se era parente, se não era, eu tava nos velórios, gostava.
E aí eu lembro que eu parava na frente dos túmulos, falava com Satanás, ele mandava mudando os vasos de esse morto não merece, muda pra lá. E eu ficava lá no cemitério. E aí eu pesava 45 quilos, 45 quilos. Às vezes os demônios entravam no meu corpo, meia-noite eu vestia uma roupa de noiva, de véu e grinalda, e saía pela rua vestido de noiva. No outro dia os demônios entravam no meu corpo, saía catando lixo pela rua. No outro, os demônios entravam e ponhavam fogo em carro. Eu lembro que eu vestia de Drácula, saía na rua, as vizinhas corriam pra dentro. Porque elas tinham medo. Só tinha uma irmã que me enfrentava, que é as irmãs do coque da perna peluda. Essas aí, naquela época, elas me enfrentavam. E eu lembro que eu passava na rua e tinha uma irmã Ione. E aí eu passava de Drácula e fazia assim, endemoniada ela. Liberta Jesus, transforma e faz um homem, um servo, um obreiro pra tua casa. Você acredita que passou, quando eu fui liberto, a igreja que eu fui congregar, quem era a irmã? Irmã. A irmã, ela virou madrinha do meu casamento, irmã Ione. Foi madrinha do meu casamento. É você que eu estendi a mão, que passava endemoniado na minha rua. Eu falei, sou eu. Eu falei, quem é você? Eu sou aquela irmã que mostrava. E ela sempre usava um coque, assim, sabe? Ela, irmã Cecília, irmã Dulce, sempre tinha as irmãzinhas do coque. Elas viviam. E eu tinha uma vontade, Yang. A minha maior vontade era de bater em pastor. Tinha uma vontade, tinha. Tinha vontade de bater em pastor e bater nessa irmã do coque. Falei, onde eu pego essas irmãs do coque? E eu saía na rua de Drácula, as vizinhas corriam pra dentro. Quando olhava lá na frente, vinha um povo com o livro preto na mão. Falei, é os crentes. Se eles não saírem, eu bato neles. Quando eu chegava perto deles, que eu levantava a mão pra bater, eu ficava paralisado. E eles olhavam pra mim e diziam, Deus tem uma obra na sua vida. Uau. Ei! Eita, coisa linda! Palavra tem poder. Aquilo que sai da tua boca. Por isso você tem que tomar cuidado com as palavras. Não amaldiçoe seus filhos. Não amaldiçoe seu esposo, sua esposa. Cuidado com quem você vê na rua e fala, não, estenda a mão. Porque a boca só fala do que o coração tá cheio. E quem está cheio do óleo, quem está cheio do bálsamo, quem está cheio do céu. Ei! Vai olhar com os olhos de Cristo. Então hoje, eu paro o carro. Eu compro lanche, eu dou comida, eu evangelizo, eu oro, eu abraço. Um dia um mendigo falou no posto de gasolina, eu quero um abraço. Eu falei, meu Deus, essas horas eu tô voltando dessa cidade, esse mendigo tá cheirando mal. Dei um abraço, orei por ele, dei comida pra ele. 6 anos depois eu voltei na igreja, quem era o obreiro da porta? O mendigo que eu abracei no posto de gasolina. Naquela cidade eu voltei porque o mendigo, o pastor estava comigo na hora de pôr gasolina, viu o mendigo dar um abraço, o mendigo foi congregar na igreja dele e virou obreiro da porta. E eu voltei naquela cidade para pregar de novo. Então, palavras têm poder. E aí, quando eu me converto, o que eu aprendo na Bíblia? Honrar pai e mãe, que é o que os jovens não fazem hoje. Não estou falando nem dos jovens que são mundanos, porque os mundanos não sabem, mas para os jovens que são da igreja, que tem pai e mãe, mas não honra. E vão morrer muito cedo. Porque eu estava orando, já faz tempo que eu venho orando, Deus falou, vou eu passar a mão nos jovens. Vou eu recolher muito e vou deixar a veiarada fazer a minha obra. Pô, que você pode reparar. Tá acontecendo. Você pode reparar. Eu tenho pastora de 90 anos, pastor de 80 anos, fazendo a obra, tirando a oferta, Santa Ceia, pregando. E cadê os jovens? Estão sendo recolhidos. Sendo recolhidos porque não querem nada com Jesus. Então eu aprendi que honrar pai e mãe eu ia viver mais. Meu pai me amaldiçoava, eu abençoava. Meu pai me amaldiçoava e eu abençoava. Ei! E assim foi durante 30 anos. Abençoando ele, ele me amaldiçoando. Tentando me dizer, dá, e eu falando, abençoa ele, pai, dá mais bens pra ele, usa ele, converte ele. E aí, eu hoje vejo o quanto Deus tem pegado o meu ministério, que não é de 4 paredes, é ir na rua. Eu não tô nem aí, onde eu tiver, Yang, eu vou falar de Jesus. E doa quem doer, porque tem gente que não gosta, tem gente que não quer ouvir a verdade. E eu não estou para agradar ninguém. Na minha igreja eu mando todo mundo embora. Não quer? Pode ir embora. Sai. Outro dia uma irmã falou, eu tô fraca, o que eu faço? Falei, morra, porque quem tá fraco tem que morrer. Se não prestar pra fazer a obra, vai embora da terra. Porque Jesus não conta com covarde. Corajosos e fortes, fortes e corajosos. 10 voltou reclamando da terra, mas 2 acreditou. E eu acredito que a terra... Moisés morreu, mas a promessa tá de pé e eu vou
tomar posse dessa Uau. terra que mana leite e mel. O mal do pessoal é que eles não acreditam. É. Deus dá, mas a fé dele é pouca. Ele está encurvado, ele está lá. E Jesus falou o quê? Ezequiel, põe-te de pé. Que falarei contigo. Falarei contigo. Sabe o que Jesus está falando para mim? Manda o meu povo levantar a cabeça, porque eu vou falar com eles. Eu vou restaurar casamento, eu vou libertar seu filho da prostituição, sua filha, vou tirar das drogas. Eu, o Senhor, disse para ti que está do outro lado, eu vou salvar. Você e a tua casa me servirão. Maldições serão quebradas de gerações e gerações. Se você é uma mulher de Deus que está do outro lado, se você é um homem de Deus que está do outro lado, é tempo de se colocar de pé, porque ainda em meio aos vales de ossos secos, diz o Senhor, profetiza. O importante não é o osso, o importante não é o nervo, o importante não é a carne, mas é quando o Espírito Santo entra e age e transforma e liberta. Ele ainda é o Deus de milagre, porque ele diz que obras maiores faria. Faz poucos dias, uma semana, eu estava numa igreja, no Guaxupé, numa quadrangular, pastor João e pastora Cláudia. Uma mulher pôs o câncer pra fora, vomitou o câncer pra fora, porque eu sou poderoso? Não, porque maior é aquele que está em mim. Uau. Ei, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ouve bem, Satanás, ouve bem, demônio. A gente não vai parar de orar, a gente não vai parar de marchar e a gente não vai parar de pregar a palavra de Deus. Ei, Meu Deus. aleluia. Meu Deus. Deixa. Jesus está nesse ambiente, Yang. Pode ter certeza, Jesus vai fazer coisas grandes, porque eu vi através dessas lentes, pessoas sendo libertas, sendo curadas, sendo resgatadas, o lixo da sociedade. Jesus disse assim, eu não reciclo, porque eu não vou reciclar, eu vou fazer tudo novo. Eu fazer tudo novo, eu sou oleiro, eu não trabalho com cristal, eu trabalho com barro, e quem desce a casa do oleiro é amassado e é moldado, e eu faço tudo novo, tem coisa nova acontecendo do outro lado da tela. Uau. Aleluia! Meu Deus. Oh, O ambiente. aleluia! Uau. Oh, glória! Eu posso sentir o ambiente sendo tomado, os quatro cantos deste lugar sendo tomado pelo Espírito Santo. E Jesus fazendo, porque Ele faz. Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém, que diminua eu e que Ele apareça. Eu saí do palco pro púlpito, não vou sair do púlpito pro palco. Aqui quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré, não é o irmão Rony, não é o pastor Rony. Não tô nem preocupado com o título de pastor, porque o meu problema não é ser pastor, o meu problema é ser servo, é ser barro. E todos os dias... Ei, aleluia! Fazer, porque quem faz não precisa aparecer. Lembra dos 4 que levou um paralítico? Não dava pela porta, não dava pela janela. Vamos dar a volta por cima, destelhou. Sim. Cadê o nome dos 4? Cadê os 4 depois que o paralítico desceu? Será que eles foram até Jesus e falaram, fomos nós que trouxemos? Não, porque quem faz não precisa aparecer. O único que importa é ter amigos que levem a gente para perto de Jesus. É pessoas que nos levem para aproximar de Jesus. E é esse povo que eu quero andar. E é essa pessoa que eu quero ser. Levar a prostituta, o homossexual, o morador de rua. Levar o mentiroso, porque os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Levar o idólatra também, porque os deuses da Babilônia têm ouvido e não ouve, boca não fala, olho não enxerga, mão não apalpa, pé não anda. Eles saem de um forno fabricado por mão de homens. Mas o meu Deus, o seu Deus, ele não sai de um forno, ele entra na fornalha para livrar. Coisa linda! Ele ainda é o Deus que está na fornalha. Está na sua Bíblia, sim, está na minha escrito. Os deuses da Babilônia não fazem nada, todos terão que se dobrar diante dele. Todos! Quando ele vir aos céus e rasgar e entrar por aqueles portões, todos verão e todos terão que se dobrar. Não tem nenhum Deus nessa terra maior que ele. Ele não precisa olhar para cima, porque ele está acima de tudo. Ele olha para baixo. Para quem? À procura dos verdadeiros adoradores, à procura daqueles que querem ele, aqueles que Jesus não invade, ele bate, e quando você convida ele para entrar, Satanás tem que sair, e ele está saindo hoje, está saindo hoje da sua casa, da sua vida, porque você é de Deus. E qual é a mensagem pros homossexuais afastados da igreja que te assistem? Olha, a minha mensagem para eles é que eles não olhem para a multidão, que eles não olhem para quem está criticando, porque hoje a pior coisa não é quem está no mundo. Quem está no mundo não entende nada. É a multidão que está na igreja, que não aceita. As igrejas
né, que estão nos shows, que estão preocupados em pregar a verdade, a palavra, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não sou eu que vou libertar, não é você, é a palavra. Então vocês têm que vir. Venha! Venha, porque Deus vai colocar pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Deus vai resgatar. E se você não tem forças para isso, sabe qual é o segredo? Ore. Tá no pecado, ore. Ah, eu fumo, vem do jeito que você tá fumando. Tô bebendo, vem do jeito que você tá bebendo. Tô me prostituindo, vem. Porque na minha igreja tem um homossexual era casado com um homem há 5 anos. Ricardo Cabral. E eu tirei ele do salão de beleza dele. Pus ele pra morar dentro da igreja. Pus ele pra trabalhar no meu salão, cuidei dele. Hoje ele é casado com uma mulher linda. E tem um filho, Pietro, de 5, 6 aninhos. E hoje ele é regente do coral Devas e Baraques da minha igreja. Hoje ele é do louvor, ele canta. E olha, liberto. Liberto. Por quê? Ensinei ele a não olhar pros lados. Porque se aquela mulher do fluxo santo tivesse olhado pros lados, ela não tinha chegado até a hora de Jesus, até as pés de Jesus. Só que cada empurrão, Yang, cada xingo, cada falta de amor só te aproxima de Jesus. Só aproxima de Jesus. Até porque, onde tem trigo tem joio. Então dá para confundir. Então você tem que entender que dentro da igreja tem muita gente que não é de Deus. Sim. E vão ser usados por Satanás para que você não chegue perto de Jesus. Jesus estava passando ali em Jericó. E o cego? Sabia que Jesus estava ali, ele era cego. Colocaram ele ali. Mas quando Jesus passou, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente falou: cala a boca, fica quieto. Porque é assim, quando você quer se aproximar de Jesus, sempre tem uma multidão querendo te parar. Uau. Quando você quer se aproximar de Jesus, sempre vai ter uma Uma multidão, multidão que quer te parar. Que quer te parar. Aí Jesus para. Primeiro, aqueles que falaram para ele calar, traga ele. Traga ele que eu vou curar. A mulher do fluxo de sangue, na multidão. Jesus para e fala o quê? Alguém me tocou. Ei! Quem pode tocar Jesus e parar ele na multidão? Mas, mestre, todo mundo te toca, a multidão tá te apertando. Ei, mas de mim saiu virtude. Então, parar Jesus é para poucos. E o meu gosto é de parar Jesus. Eu paro Jesus na madrugada, eu paro durante o dia, eu paro na hora do almoço, eu paro em qualquer lugar, eu paro na açougue, no padeiro. Aonde eu tiver, eu tava no avião. Aí Deus falou: levanta e entrega esse algo para aquela irmã, para aquela mulher. Cheguei lá e falei: ó, fecha os olhos que Jesus quer falar. Ela começou a chorar. Eu falei: meu Deus, Jesus nem falou, a mulher já tá chorando. Imagina a hora que Jesus falar. E continuei. Não vai pensar que eu oro baixo, não. Não oro. Não oro. Porque quem serve os deuses estranhos não tá com vergonha de ficar na encruzilhada entregando o que tem que entregar. Não tá preocupado em carregar deuses estranhos numa procissão. Não está preocupado. E nós temos que orar baixo? Não, eu orei alto. E aí a aeromoça chegou e falou assim: senhor, não pode fazer isso aqui no avião. Eu falei: para no próximo ponto que eu desço. E continuei entregando. Porque o quê? Porque aquilo, quero ver quem vai fechar a boca de Deus. Quando ele fala, tá falado. Quando ele manda, tá mandado. Ele ainda é o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que faz. É esse Deus que eu sirvo. Se ele tá na frente, não tem governo, não tem Satanás, não tem inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Agora o segredo qual é? Esteja aos pés de Jesus, esteja no altar. Porque quem está no altar não entende nada. Só vê milagre quem carrega talha e enche de água. Só quem vê milagre é quem está perto de Jesus. Porque quem não está, não entende nada. Eita! Cara, e como é que foi assim? Agora vamos lá. Você veio dos palcos para o púlpito. Agora eu quero entender as experiências que você viveu quando você estava no mundo artístico, as pessoas que você se relacionou e o quanto você aprendeu muito nessa fase da sua vida. No mundo artístico, né? Porque a gente falei, eu comecei com meus 8 anos de idade a dançar escondido da minha mãe. Então, eu fui pro mundo da dança. O mundo da dança é um mundo muito grande. Então, desde o balé clássico ao jazz, ao sapateado, ao flamenco, fui rei do tango, fui o rei do mambo, fui o rei da salsa, mas eu só tenho um rei da minha vida, Jesus de Nazaré. Não preciso mais aquilo, né? Fui pras passarelas. Das passarelas fui gravar com o Sérgio Malandro um programa chamado A Hora do Capeta. Do SBT, A Hora do Capeta. Um abismo chama o outro. E você sabe que o Sérgio Malandro tem um podcast, não é evangélico, e esses dias eu recebi uma ligação que ele quer me convidar no podcast dele, porque ele falou: esse pastor é diferente. E eu venho orando pelo Sérgio Malandro já faz tempo pra mim chegar até ele, porque é uma pessoa maravilhosa.
Sim. E é uma pessoa de Deus. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra, Sim. né? E aí, saio do SBT, fui pra Record. Tinha uma ex-paquita da Xuxa, Andréa Veiga, tinha um programa chamado Pintando Sete, que tinha os paquitinhos, chamava Big Boy. E eu fui e trabalhei com ela, gravei com ela. O Ibirapuera era de mais de 30 mil pessoas. Zé do Caixão, Bolinha. Fiz noites de gala, onde as mulheres tiravam a roupa, meia-noite, né? Sábado de Aleluia, chamava. No Ilha Poxa Clube, Itaém Yacht Clube, né? Fui pra esse mundo. A minha vida era nos camarins. Com Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano, Fafá de Belém, Sueto, Rosemary, Vanderleia, Padre Marcelo, todos. Muitos maquiei, muitos fiz cabelo, porque eu trabalhava com um radialista muito famoso, Altieres Barbeiro, da Rádio América, que é falecido agora, e eu vivia nesse mundo. Aí eu saio deste mundo para um mundo totalmente contrário que o meu. A um mundo onde eu ia ter que ficar. E outra, Yang, tem um problema. Eu chego na igreja... Você acha que eu cheguei assim, o dia que eu tô aqui hoje? Hoje eu coloquei uma roupa assim, porque minha esposa falou, vai lá, amor, porque o Yang é todo estiloso. Falei, então E você deu sorte que eu não peguei o chapéu, tá? E aí, Yang, eu peguei, e aí eu cheguei na igreja e falei assim, não, eu já desfilei em passarelas? Não. Eu entendo de moda? Não. Eu vou mandar fazer 20 ternos pra mim e vou transformar todos esses obreiro cafona. Fui no costureiro, falei, faz um terno pink. Faz um terno lilás, faz um terno vermelho. Eu já usava há 30 anos atrás cropped de terno, já usava. Faz um lado de uma cor, do lado de outra. E um dia eu fui no espelho, Yang, isso é muito interessante. Fui no espelho, pus um terno pink, camisa rosa, tudo lenço, pus um lenço rosa. E aí eu olhei pro espelho e falei pro espelho, eu vou lá naquela igreja hoje. Se aquele pastor falar da minha roupa, ele vai ver o escândalo que eu faço na igreja. Aí a minha esposa, na época, era noiva. Ela chega no quarto e faz assim... Você tá parecendo a Pantera Cor-de-Rosa. Eu falei, nem você vai me impedir de assim pra igreja. Você é comigo de mão dada. No lugar da Bíblia, eu levava um leque. Chegava na igreja, não sentava na igreja embaixo. Sentava na galeria, cruzava a perna, abria o leque, o pastor olhava pra mim e eu fazia assim, pastor, fala. Ele não falava nada. As irmãs eram usadas nessa igreja batista. Elas olhavam pra mim e falavam assim, como você tá lindo hoje. As irmãs, Deus usando. No outro dia eu fui no espelho, pus um terno vermelho curtinho, vermelho, pus tudo vermelho, pus um chapéu verde bem grande na cabeça. Olhei pro espelho e falei, hoje eu abandono esse tal de Jesus, porque eu não aguento mais ele. Quando eu falei assim, o espelho embaçou, que nem um vidro de box de banheiro, e lá de dentro do espelho saiu uma voz assim, não cai uma folha de uma árvore se não for permissão minha. Arranque essas roupas, arranque esses lenços, arranque esse chapéu. Vai pra loja, compra terno da cor que eu mando, porque hoje eu começo uma obra na sua vida e eu vou tratar com você nas cores. Aí eu fui pro shopping, eu sou terno preto, terno marrom, terno cinza, terno bege, aí eu vi um azul turquesa. Eu falei, deixa eu levar esse. Jesus falou, não, esse não. Eu falei, vou usar sua cor de velho. Jesus falou, vai, até tu aprender a ser um homem sóbrio na minha casa com ordem e decência. Pus terno preto, camisa branca, pus gravata, cortei o cabelo curto, no lugar do leque peguei a Bíblia, cheguei na igreja, não sentei na galeria, sentei no primeiro banco. A igreja toda olhou pra mim e disse, Deus bradou do céu na vida deste jovem hoje. Ei! É o Espírito Santo que convence. Deus tratou muito nas cores comigo, Yang. Hoje eu abuso porque eu sei como lidar, né? Sei como lidar. E esse Rony é esse que você tá vendo aqui mesmo, né? E aí, Deus começou... dentro da igreja, pra mim foi muito difícil, porque eu saí de um mundo onde a comida... onde o chofer, segurança. Aí chega no quê? Na igreja. Todo mundo criticando, todo mundo falando, todo mundo... Eu tinha um diácono na igreja, chamava... Olha o nome do abençoado, Jaconias. Ele não gostava de mim. E aí eu chegava na igreja que eu era novo convertido, eu falava assim pra irmã do coque, estou esperando uma convidada. E ponhava a Bíblia no banco. E ela, mas quem é a convidada? Eu falei, tá chegando. Ponhava a Bíblia no banco. Como eu era novo convertido, eu não entendia muito da palavra. Aí, passou 2 anos, esse diácono bravo, esse velho, nem sei se ele é vivo, ele chegou e falou, irmão Rony, vem aqui. Irmão Rony, faz 2 anos que você fala que vai chegar uma convidada, nunca chega. Mulher grávida, gente idosa, e você ocupando o banco. A partir de hoje, você não ocupa mais esse banco. Eu pensei, o que eu vou falar pra ele? Falei, o que diz a Bíblia?
que se eu e você tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, dizer para este monte transformar, ela vai transportar, pois eu digo pro irmão, porque aquela porta vai entrar minha esposa, lavada e remida pelo sangue de Jesus, vai entrar por aquela porta, vai cantar no coral, vai ser pregadora do evangelho pelo mundo todo, vai fazer parte do ciclo de oração. A minha esposa, a minha Rebeca, vai entrar por aquela porta e vai sentar do lado do Rebeco, que sou eu. Ele olhou bravo e falou, não é Rebeco, é Isaac. Eu falei, deixa assim mesmo. E eu estou há 38 anos com a pastora Lourdinha, uma mulher de Deus, muita palavra. Então, eu comecei dentro da igreja, Yang, a começar a usar o que eu lia na palavra, fé, agir, ser ousado, não ter medo dos gigantes dentro da igreja, porque os gigantes maiores meus hoje não são no mundo, é dentro da igreja. Entender que as armaduras, que eu não preciso de armadura de ninguém, nem de espada, eu só preciso que Jesus vai na frente. Eu tô igual Moisés, vai na frente, senão eu não vou guiar esse povo. Eu tô igual Moisés, sai do arraial pra falar comigo, eu saio. Eu saio. O que eu mais amo comer é arroz. Arroz? E eu tô 11 anos sem comer. Uhum. E o jejum, e oração, e monte. Então eu gosto de sair do arraial. E agora Deus vem falando comigo sobre televisão. Eu não sou de assistir. Mas Sim. agora eu ligo e não consigo mais assistir nada. Televisão? Televisão. Comecei a assistir o novo filme lá, o Just lá. O povo gosta, né? De Jesus. Uhum. Comecei a assistir, parei. Ah, o The Chosen. The Chosen. Isso. E eu parei de assistir. Parei. Porque Deus falou assim, o meu particular com você é diferente. E aí agora eu tô vendo que eu tenho lá 3 televisão. E Deus falou, para. Eu gosto de jejum. Pra mim, tá nesse programa aqui, eu tô jejuando desde ontem. E já pensa quantas batalhas eu enfrentei até aqui. Quantas? Então, hoje, eu falo pra você, não foi fácil essa transição pro meio evangélico, mas hoje eu entendi que o inimigo não tem poder. Ele não tem poder. Se Jesus venceu, eu também vou vencer. Sim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau. Nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Ei! Se ele é por nós, quem será contra nós? Então hoje a minha luta é diferente. A minha luta hoje é que os pastores, alguns pastores, algumas pessoas não me aceitam ainda. Mas eu não vim para esse tipo de pessoas. Isso que eu queria te perguntar. Você sofre, tipo, preconceito? Muito. Sofre preconceito Na igreja. na igreja. Quando eu era dessa igreja Assembleia de Deus grande, que eu descia no corredor e fazia assim, ó. Ó, cutucava lá, tá descendo ele. Lembra na época da AIDS? Sim. Na época da AIDS eu sentava no banco, o banco lotado. Quando eu sentava, começava, um levantava, outro sentava no banco da frente, ia saindo. E eu tinha um amigo dentro da igreja, que eu ganhei pra Jesus também, morou na minha casa, ó, o Alexandro. E ele falou assim, ó, eles estão com medo de AIDS, da AIDS pegar pelo toque da mão. E eu ficava naquele branco, sentado sozinho. Então sempre sofri. Só que eu falo uma coisa pra você. As piores coisas que eu sofri na igreja foi cantadas por pastores pra eu sair. Até Cantadas. Uma vez eu cheguei na Santa Ceia da minha igreja, lotado, e eu sempre gostei de andar bem arrumado, bem perfumado. Cheguei na igreja com a minha esposa, ela entrou e o pastor fez assim. Eu falei, vou ter que ir lá naquela roda de pastores. E eu não era pastor, falei, vou ter que ir naquela roda. Fui. Quando eu fui, ele me abraçou e deu um beijo no meu pescoço assim. Gostou. Aí eu fiz assim com o pescoço. Falei, o que é isso? Aí ele falou assim, quando a gente vai sair? Eu falei, não entendi. Não, quando a gente vai sair, porque você sempre tá cheiroso, bonito, elegante. Eu falei assim, eu vou chamar o pastor presidente, Santa Ceia. Vou chamar o pastor presidente e vou contar pra ele. Ele falou, chama agora. Ele falou, chama agora. Vamos ver em quem ele acredita, se sou eu que sou bem casado e tenho 5 filhos, ou você que saiu da prostituição e não tem nenhum filho. Aí o que eu pensei? Falei pra ele, verdade. Vai prevalecer o que tá na terra, mas o que os olhos de Deus viu é lá em cima. E esse mesmo pastor, uma vez eu passei, eu cheguei, ele me deu um papel na mão e eu dei pra minha esposa e corri pro banheiro. Quando eu volto do banheiro, a minha esposa, o que é isso daqui? Eu falei, o quê? O pastor me deu pra orar. Ele falou, não é oração? Aqui tá escrito assim, tá escrito aqui, você é muito gostoso. Então, Nossa. igrejas que eu vou pregar, obreiros de púlpito me canta. Obreiros de púlpito. Então, hoje eu tenho que saber lidar. Não vai pensar você que é fácil. Nunca foi, mas não é impossível. Não vai pensar você
que hoje eu vejo os homossexuais, as prostitutas, seja quem for, drogado, chegar na minha igreja. Eu nunca fui drogado, porque eu sempre gostei de cuidar do corpo. Então, cigarro, bebida, eu nunca tive. Eu era endemoniado mesmo, entendeu? Era endemoniado mesmo. Sim. Endemoniado. Sim. E aí, eu falo, chega um drogado, eu falo, Jesus, nunca fumei droga, mas me ajuda a cuidar do drogado. Não sei como cuida de drogado. E eu cuidei que hoje tem drogado que é pastor de igreja. Pastor. E às vezes a esposa dele ligava pra mim e falava, vem aqui que fulano tá dentro do quarto trancado, já faz 2 dias. Eu chegava, ele só abria a porta e me assim, ó, sai, vamos tomar um café. Quando ele abria a porta, nós orava, sentava a tomar um café e aquela vontade de fumar droga saía. Hoje é pastor de igreja. Então eu peço estratégia pra Deus, porque crente não desiste, crente muda de estratégia. Crente não desiste, crente Ei! estratégia. Crente não desiste, crente que desiste é covarde. Crente não desiste, muda de estratégia. Muda de estratégia. Quando eu chego no país de Honduras, eles começaram a gritar, tá, querem invadir país, querem invadir. Eu falei, eu quero invadir nada. Vocês são tudo pobre, eu vim trazer Jesus pra esse país. Prenda ele. Aí tô preso lá na cadeia. Tô lá preso, pensei comigo, meu Deus, eu falei que queria fazer a obra na cadeia, agora eu tô preso. Aí o que eu vou fazer? Deus falou, o que Paulo e Silas fez? Cantou e orou. E eu nunca cantei, nem canto, mas eu lembrei daquele louvor que eu gosto. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Cantei. E aquele homem policial chorou. Com 2 dias me soltaram da cadeia. No meio ali, deram a mão, eu orei por todo mundo e ganhei 4 almas para Jesus. Uau. Então, ia desistir porque estava na cadeia? Mudar de estratégia. Vamos orar, vamos clamar. Tem que fazer igual Pedro. Enquanto tá todo guerreando, vou dormir. Eu sou assim, vou dormir. Jesus é com o Senhor. Eu não faço nada. E Jesus fez o quê? As cadeias foram abertas. O anjo chegou e falou, veste aí as alparcas. Põe-te em pé e vai. E os portões foi se abrindo. Ei, Jesus está falando hoje. Eu estou abrindo hoje cadeias. Estou abrindo portões de bronze e portões de ferro. Se você está precisando de alguma coisa, onde você estiver hoje o anjo do Senhor te visita. Meu Deus. E o anjo, quando visita, ele visita para dar bênção, para destruir. Eu amo. Quando eu vejo os anjos passando pela casa de Abraão, entregando uma promessa e indo para Sodoma e Gomorra, destruir. Eu amo. Então, os anjos queriam ser a gente. Não podem fazer o que a gente faz. Mas eu ainda acredito que a Bíblia diz, tem um anjo ao seu redor. Você é guardado. Guardado do acidente, guardado do mal, guardado do sequestro. Já tentaram me sequestrar, não conseguiu. Há pouco tempo atrás, o ladrão me pegou, pôs a arma na minha cintura, pegou meu celular, abriu, falou, faz o Pix. Falei, não faço. Faz o Pix, não faço. Vou atirar, atira! E assim ficou. E ele falou, eu vou atirar. Faça, atira. E aí, só que eu tenho um problema. Ao mesmo tempo que eu tô na terra, tô no céu. Ei, fui pro céu. Meia hora ele desistiu e foi embora. E eu ainda fui pregar no culto atrasado. Aleluia. Porque eu não vou deixar de pregar porque por causa de um ladrão. Não, entendeu? Então, hoje eu entendo, Yankee, que Jesus me resgatou para fazer a diferença. Eu não vim para ficar sentado, eu não vim para ser mais um na multidão. Quem quer ser na multidão, que seja. Eu não vou ser. Eu vim para romper. Sabe como que eu tô aqui na terra? Como João Batista, preparando a volta de Jesus. Aleluia! Ele está voltando! O céu existe! Aqui é passageiro, mas lá é eterno. É lá que a gente vai viver a eternidade. Eu estou igual João Batista, eu estou igual Jeremias, eu estou igual Elias e Eliseu. Gostou, mergulhe no rio 7 vezes. Gostou, vai. Não gostou, quer milagre, a gente dá a direção. Porque eu ainda sou aquele profeta que dou direção. Eu não gosto de falar nada que não é de Deus, mas também quando eu falo, eu falo. Há poucos dias agora, Deus tinha me usado para falar com uma moça lá atrás que ela ia ser mãe, que é o sonho dela. Ela teve o bebê e entrou em coma, foi entubado, o sim parou de funcionar. Quem me acha no monte? O marido dela com a igreja. Aí o marido dela falou para mim assim, o pastor João falou, ora, Deus te usou, quer lhe dar um filho, agora ela tá morrendo. Aí Deus falou para mim, fala para ela que dentro de 7 dias eu dou uma resposta.
Já voltou pra casa. 7 dias, o rim voltou a 7 funcionar. dias. Foi desentubada, já tá com o bebê no colo. Deus falou que ia dar um filho pra ela? Que profecia é essa? Que Deus falou que ia dar um filho pra ela amamentar e ela morre. Então, não creia. Creia naquilo que Deus fala, porque Ele ainda fala e Ele ainda cumpre as promessas. Então, eu estou aqui na Terra só pra isso. Eu não estou preocupado. Se eu quisesse fama, eu estaria lá no mundo artístico. Se eu quisesse dinheiro, eu estaria como cabeleireiro. Hoje não. Hoje eu tô só, passo pelo deserto, passo pelo vale, vou para os palácios, mas eu vou falar de Jesus. Ô, pastor, e por exemplo, qual foi na sua vida, assim, quais foram as experiências espirituais que você teve? Uma experiência que eu tive foi grande. Eu estava em Burkina Faso, Uhum. eles estavam matando pastores e eu fiquei lá disfarçado, né? Não era pastor ainda, Sim. mas eu fui para pregar o evangelho. Então eu tava Uhum. lá e os feiticeiros põem feitiço na comida. E eu tô dando um curso para as negras. Ali eu tô ensinando, porque elas querem aprender tudo. Eu falei, eu vou dar um curso para essas negras aqui. Eu não falava o dialeto delas, o pastor falava, e eu ia falando, ele ia traduzindo. E chega uma negra de uns 30 quilos com um bebê no colo e começa a falar com ele, e ele falando, daqui a pouco ele veio de mim e falou, pastor Rony, irmão Rony, essa negra disse que ficou sabendo que tem um profeta aqui no país. E ela disse que o filho dela não mama e não abre os olhos há 3 dias. Pastor, o filho dela tá morto. Eu falei, e agora? Ele falou, agora vamos orar. Agora vamos orar. O milagre é com ele. O negócio é com ele. A gente só faz o que Deus manda. E nós oramos. E impõemos a mão naquelas crianças. Impõemos a mão naquela negra. Tava magra. Passou no outro dia, 2 horas da tarde, eu vejo o pastor pulando. Todo feliz na casa com o celular e falando no dialeto. Aí quando acabou, eu falei, o que aconteceu? Falou, a criança abriu o olho e voltou a mamar. Uau, Ressuscitou. Ei! meu Deus. Foi uma experiência que eu tive. Segunda, eu saio do Guarujá, falo com o pastor Carlai e o pastor Achille, que são meus amigos de uma igreja Portas Abertas no Guarujá. Saio de lá e falo pra ele assim, pastor Carlai, eu durmo na estrada. E eu durmo mesmo. Às vezes eu tô orando, falando em língua, largo o volante, o carro sai da estrada, eu vou indo. Tô nem aí. Se a unção descer, meu filho, sai de baixo. Porque eu já parei velório, já parei casamento, tô nem aí. Onde Deus mandar, eu paro. E aí, eu tô vindo de lá e já começa já o negócio, 2 da manhã. Quando eu tô saindo do Guarujá, que eu passo no primeiro pedágio, a polícia faz assim pra mim. Encosta. Encosta. Falei, pronto, e agora? E agora? Aí o polícia fala assim, farol tá quebrado, que eu tinha um carro velho, né? A seta tá quebrada, os pneus tá careca. E começou a pôr um monte de defeito e começou a anotar a multa, né? Falei, tá anotando? Tá bom. Falei, antes, seu policial, onde você anotar aí tudo, já tá com a multa pronta? Tá. Eu também tenho uma multa de Jesus pra você. Fecha o olho. Eita! E comecei no meio daquela rodovia a orar por ele. Comecei a profetizar, porque você contemplou aqui quase agora a nossa querida orando, que sim. caiu no chão. Aquele policial caiu no chão, em pranto, Deus falou no meio daquela rodovia. Quando foi meia hora de oração, ele levantou, rasgou a multa e falou, pode ir embora. E eu fui embora. Chego na minha casa, o telefone toca, minha esposa fala assim pra mim, amor, você atende? Eu falei, atendo. Ela correu pra dentro, eu peguei as malas, pus na calçada, abri o porta-mala e atendi o telefone. Quando eu atendi era o pastor Carlai. Eu tô te ligando porque você não dá notícia e você disse que dorme na estrada, fiquei preocupado. Falei, não, acabei de chegar, pastor Carlai. E fui dormir. Quando deu 3 horas da manhã, entra um clarão no meu quarto. Entra um clarão, eu tinha uma cortina assim bonita, entra um clarão. Quando entrou, eu acordei, fiz assim, é anjo ou é demônio? Se for anjo, que as cortinas balançam. A cortina fazia assim. Dormi de novo. Aí, acordei de novo e aquele anjo ali, balançando aquelas cortinas. Eu falei, o que você quer? Ele falou, levanta, fecha o portão, fecha a porta e recolhe as malas que você deixou na calçada. Voltei a dormir. Com fração de segundos, acordei com aquele clarão. Falei, o que você quer? Ele falou, eu não tenho ordem para sair daqui. Enquanto você não levantar, fechar o portão da rua que está aberto, fechar a porta da casa e recolher as malas que estão fora. Aí eu falei pra minha esposa assim, amor, você recolheu as malas? Ela falou, amor, mas quem saiu por último foi você que entrou. Quando eu chego na porta da rua, portão aberto, porta-mala aberto e as malas no chão. Aí você imagina o que virou, né? Aí virou manto. Aí virou oração, falar em línguas, começou aquele negócio. E sempre eu tenho experiências com Deus.
Sempre eu tenho experiências com Deus, de coisas que eu vejo nos países, né? Como eu acabei de chegar da Venezuela, o pessoal tá comendo cachorro. E foram 55 almas ganhas para Jesus dentro da Venezuela. Bolívia, fui pregar pros quítios que descem da montanha, fazem pão. E ali a casa da pastora é toda de bambu. E eu ganhei quantos índios ali. Então, eu tenho, por onde eu tenho andado, Tem visto os milagres. os milagres, porque eu não quero. Eu não sou coach, desculpa, eu não sou coach, não tenho nada contra os coach. Eu já nasci com o chip do coach embutido, a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse. Ali eu vou aprender a administrar, ali eu vou aprender a multiplicar, ali eu vou aprender a ser próspero, ali eu vou aprender todos os processos. Então eu não preciso, eu não sou pastor, e não vou falar nem como pastor, vou falar como um evangelista, pregador da palavra. Eu não sou para massagear ego de ninguém. Eu vou falar o que Deus quer. Eu não sou uma caixinha de promessa que todo dia você tira uma promessa e lá está escrito: nesse Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou o teu Deus e nada te faltará. Não vai faltar mesmo, não vai faltar doença, não vai faltar nada, né? Porque quem Jesus ama também adoece, morre. Quem Jesus ama também passa por processo. Se fosse assim, Lázaro não tinha morrido e não tinha passado pelo processo. Era amigo de Jesus. Jesus vivia ali na casa dele tomando cafezinho, comendo bolo. Tá entendendo? Então, as pessoas querem caixinha de promessa. Eu não sou pastor de caixinha de promessa. Até porque eu acho que eu vou fazer uma caixinha. Quando você tirar, raça de víboras! Se convertei-vos dos seus pecados! Eu quero ver quem quer essa caixinha. Vai bombar de vender. Muito bom. Esse é o pastor Rony Oliveira. Meu pastor, antes da gente encerrar, eu quero que você olhe para a câmera. Você foi muito usado por Deus, né? Mas eu acredito que Deus ainda pode falar mais alguma coisa para quem está assistindo nesse momento. Eu queria que o senhor falasse agora diretamente aquilo que Deus tocar no seu coração para esse telespectador que nos assiste. O que eu quero dizer para você, que quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, não existe nada. Não existe mãe de santo, não existe cartomante, não existe simpatia, não existe nenhum Deus da Babilônia, não existe Maomé, não existe nada. Você não vai reencarnar em lugar nenhum. É céu e é inferno. Nós não temos que estar preocupados com a morte, porque a morte é certa para todo mundo e todo mundo tem sua senha. Nós temos que estar preocupados para onde a gente vai. E Deus está mandando dizer: o céu está preparado. Ei, o próprio Jesus falou: olha, eu vou para lá, vou preparar a morada. As suas são de ouro. Eu acabei de chegar de Dubai com a Karina Bach. Lá tudo é ouro. Pouquíssimo perto daquilo que Deus preparou lá no céu. Ruas de ouro, muros de jaspe. E aí Jesus manda te dizer: venha, venha como você está. Venha, tô com câncer, vem que você vai ser curado. Venha, você que está passando por um processo no casamento, por uma porta de trabalho fechada, você que está nas drogas, você que está na prostituição, venha para perto de Jesus de Nazaré, porque é Ele quem faz, é Ele ainda quem vai curar. Ninguém nasce se prostituindo, ninguém nasce se drogando, ninguém nasce. Tudo vai acontecendo durante a caminhada, são processos que passamos para somos processados para poder entrar na terra prometida. Somos processados, passamos pelo fogo. Mas quando Jesus escolhe, está escolhido, não pensa, ele já deixou bem dito, bem escrito, quem ele chamou para ser discípulo dele. Dentro dessa mesa tinha um traidor chamado Judas. É assim que funciona. A gente vai ser traído, não é pelos que estão de longe, são pelos que estão de perto. São às vezes na família, são às vezes na igreja que passamos por processo. Mas Jesus, quando ele chama para valer, e ele está te chamando agora. Eu não sei como você está aí na sua casa, eu não sei decandanabra face, alabassúbria, o que é que você está dizendo? Deus fala comigo, diz o Senhor, pediu para ouvir a minha voz. Ouça, que eu ainda sou Deus. Um dia Davi se encontra cercado pelo exército de Saul, e ele olha para um lado, tem gente, tem soldado, tem isso, tudo para matar ele. Ele olha para o céu e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu quero falar uma coisa para você. Você está precisando? O seu socorro não vem de baixo,
vem do alto. Não espere do presidente, não espere do empresário, não espere do parente rico, não espere do vizinho, mas tem um que quer te socorrer nesta hora, neste dia. Ele se chama Jesus de Nazaré. O Espírito Santo vai te consolar, vai entrar, vai transformar, vai mudar caráter, porque ele muda caráter, ele muda, ele transforma, ele liberta. Se não fosse assim, Saulo não tinha deixado de ser Saulo para ser Paulo. Se não fosse assim, ele não tinha mandado os espias entrar em Jericó e salvar uma prostituta chamada Raabe e toda a sua família, uma prostituta que virou bisavó de um rei e que entrou na genealogia de Jesus. Penso eu, de quenga, de prostituta para ser bisavó de um rei, de travesti para ser evangelista, para ser pastor, de drogado para ser um intercessor. É isso que Jesus quer. Jesus não está preocupado, não tem filho predileto, não é o seu carro de 1 milhão, não é a sua casa de 10 milhões, não é a conta sua bancária que ele está preocupado. Não, não, isso não te dará o direito de nada, mas ele está preocupado com a sua vida, com a sua alma. Ele diz assim, ó, eu quero que uma alma se perca. Se ele cuida dos pássaros, ele manda dizer, eu cuido de você nessa noite, nesse dia, nessa hora. Eu cuido e tudo debaixo do céu tem que me obedecer. O mar me obedece, as estrelas me obedecem, o sol me obedece, a lua me obedece. Todos que querem obedecer e que querem se colocar, porque melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça e venha. E se você não quer, pega o meu telefone, entra no meu Instagram, vai lá que eu vou te ajudar. Eu estou aqui para isso, eu vou gastar a minha vida, é no reino de Deus. Eu estou a trabalho do palácio, enquanto a terra está se movimentando, enquanto eu estou aqui profetizando, o céu está trabalhando em seu favor nesta hora. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Uau! Esse é o pastor Rony. Meu pastor, eu quero muito te agradecer por essa entrevista. Eu que agradeço. Eu fico pensando na quantidade de pessoas que serão alcançadas por esse conteúdo aqui. E isso faz perceber que nós estamos com esse projeto cumprindo de fato o nosso propósito, né? Sim. Que é justamente movimentar o reino e fazer diversas pessoas serem tocadas pela graça do Evangelho de Cristo. Pastor Rony é alguém que tem uma história incrível, você pode perceber aqui. Eu quero até fazer o pedido para você, para que você siga o Pastor Rony lá no Instagram. Como é que tá o Instagram, pastor? No Instagram tá PR, Rony com Y, Rony com Y. Oliveira. Rony Oliveira. No PR TikTok, Rony Oliveira. Rony Oliveira Y. com Y, Rony Oliveira. E no TikTok, Pastor Rony Resgatados. Eu tô Boa. em todas aí, porque, na verdade, eu vou falar uma coisa, o importante não é a quantidade de seguidores, mas é a gente ser seguidor de Jesus. Ele tem que ser seguido, é ele que tem que ser seguido. Yes. E os seguidores que vêm vai ajudar a gente a somente pregar o evangelho e avançar. Eu amo meus seguidores, dou atenção para eles, sabe? Aquilo que você falou no começo do programa. A gente vai dar honra para quem merece honra. Então, para todos os meus seguidores, para todos que estão chegando, pra você conhecer melhor o pastor Rony, a pastora Lurdinha, eu quero que você traga aqui, que você vai amar. Amém, Palavra, você vai ver o manto, aí você vai ver o negócio ferver através da palavra. Se né? o homem já é assim, imagina como deve ser a esposa dele. E tem que agradecer a Preta Souza aqui, Preta Souza também. que também gravei o programa dela ontem, que vai no ar, e que ela falou muito de você. Ela falou, falei com ela, ela falou, você precisa ir no Yang, eu vou te ajudar. E como chama o nosso amigo que tá aqui na... Cláudio. O Cláudio, pastor Cláudio, que eu amei conhecer, um homem de Deus, né? Que sua equipe é uma equipe de Deus. E sabe o que eu vou falar pra você, André? Que você... Quantos anos você tem? 30 anos. 30? Não parece. Você tem 30 com cara de 25, né? Olha, que benção. Isso é muito bom, né? Sim. Mas eu vou falar algo de Deus pra você. Que quando eu ouvi você, eu me alegrei. Muito. Sabe por quê? Porque Deus ainda não fez o que vai fazer na sua vida. Ainda Deus vai te colocar em lugares maiores. Esse podcast vai ficar pequeno perto do que Deus vai fazer na sua vida. Vai ficar pequeno. Amém. Livros, não sei se você tem livros escritos, mas eu vejo livros da palavra, livros ensinando, livros. E o seu livro, um dos seus livros, Deus vai soprar sobre a terra. Sobre a terra. Vai pisar no Japão, porque Deus tem algo com você ainda no meio dos japoneses. Vai pisar em lugares que você nunca pensou em pisar. China, Índia. Quem quer ir pra lá? Ninguém
quer ir pra Paris, quer ir pra Inglaterra. Não tem nada contra, eu já fui. Mas Deus fala assim, fala pra ele que eu vou levar ele para lugares maiores. E diga para ele que enquanto ele está trabalhando aqui nesse podcast, eu estou trabalhando na vida dele financeira. Você vai ser um homem de muitas propriedades. Você está pronto, né? Você está pronto para aquilo que Deus vai trazer na sua vida financeiramente. Você sabe que Deus vai te dar um prédio ainda. Deus vai te dar um prédio, tipo num negócio muito grande. É um projeto que está no seu coração. Porque eu sei que você está nessa sala, é uma benção, é linda. Mas você não está limitado nisso aqui. Porque você falou, eu quero alargar. O Senhor diz assim, fala para ele que eu vou alargar. A tenda. Vou alargar a tenda aqui do Meu Youngcast. Eu vou alargar. Fala pra ele que vai ter programa de TV, vai ter coisas. Deus vai alargar, só que Deus vai te dar. Ele vai te dar nada de aluguel. Deus não tem nada com você. Deus vai falar pra ele que eu vou dar propriedade pra ele. Eu vou dar. Sabe por quê? Deus só dá pra quem realmente não tá o coração. Não tá o coração, e seu coração não tá nisso. Seus tesouros não é aqui na terra, é no céu. Mas Deus fala assim, eu falo pra ele que eu quero dar pra ele, e eu vou usar ele. E vou falar algo, Deus vai te usar pra muitos pastores bem mais velhos. Muitos pastores, mas é muito. Vejo você em altos púlpitos de igrejas que nunca te chamaria. Vai ter que te chamar, porque você tem fonte, você tem água, você tem vinho que é alegria. E Deus manda te falar, não conheço a sua esposa, não sei quem ela é, e Deus tem algo com a sua esposa. Marque bem, ela não vai ficar atrás dos cortinados, ela não vai, porque vai chegar o tempo que Deus vai mover as águas na vida dela e vai usar ela para mulheres, mulheres machucadas no casamento, mulheres destruídas na área sentimental, filhos. Deus vai usar a sua esposa para chá de mulheres, para congresso de mulheres e até no podcast. Porque Deus vai por atrás de uma mesa. E eu nem vejo uma mesa, eu vejo umas cadeiras, umas poltronas, ela sentada entrevistando mulheres. Porque Deus tem algo lindo para dar para sua esposa. Tem algo maravilhoso, André. E tome posse. Porque esse prédio aqui é muito lindo que você está. Mas isso é muito pouco. Perto do que Deus vai te dar. Perto de onde Deus vai te colocar. Aquilo que Deus está preparando, diz o Senhor. Sabe o que eu vejo? Camelos vindo em sua direção. Você lembra da rainha que estava indo lá até Salomão? Estava indo. Não adiantou, é muito pouco. Perto do que Deus está te mandando, camelos carregados. Vejo ouro e vejo prata, vejo bronze. Deus fala assim, fala para ele que eu estou pondo uma fila de camelos em caminho dele. E fala para ele, marque bem este negócio aqui, que dentro de 7 anos, o número perfeito, 7. 7 anos, ele vai ligar para o meu servo e vai dizer, Pastor Rony, eu estou bem, porque Deus vai te soprar, vai te soprar de uma tal forma, o diferencial vai estar em você. Deus não vai dar, o que Deus te deu, ele não vai dar para mim, não vai dar para ela, ele deu para você, é para você. Então se prepara para aquilo que Deus está fazendo. E outra coisa, e no meio da sua parentela, eles vão ter que ver também, porque Deus vai te destacar. Ele vai te destacar. Eles vão falar assim, meu Deus, olha onde ele está. Porque você vai arrastar multidões para perto de Jesus. Multidões para perto de Jesus. Deus fala assim, você foi chamado para trazer multidões. A sua rede não está dobrada, nunca esteve. Você é corajoso. E muitas vezes você já esteve nessa mesa sentado aqui sozinho falando com Deus. Você esteve nesse podcast orando. Você orou aqui, orou lá, orou aqui dentro. Sozinho, sem ter uma pessoa para entrevistar. Senhor, assim, está preparado para as pessoas que eu vou trazer nessa mesa? Para os artistas que vão se converter e vão ter a vida no altar? Está preparado? Muita gente importante vai entrar nesse lugar. E vão querer estar na presença dessa mesa, sentado aqui, para ser entrevistado por você. Aí Deus fala assim, fala para ele, que é eu que estou enviando neste dia a provisão. Fala para ele que os melhores anos de Moisés não foi no palácio, não foi com o sogro, foi no deserto. Porque no deserto teve maná, teve carne, teve água da rocha, teve tudo. Aí Deus fala assim, fala para ele não está no deserto. Mas ele vai ter experiências que eu vou mandar do céu para a terra a partir de hoje. Então, 7 anos, André, é tempo de você viver o melhor de Deus. Se prepara, vai entrar no cartório,
vai assinar os documentos que for preciso, porque o carimbo é meu, a caneta é minha e eu bato carimbo. Vai assinar coisas grandes. Ouve bem que eu estou falando, não estou falando nada de 1 milhão não, tá? Estou falando de 5 milhões, estou falando de coisa grande, porque o dono do ouro e da prata manda dizer para você, eu estou trazendo o que seus olhos não viu, verás, e aonde a planta dos seus pés não pisou, pisarás. Eu estou te levando para patamares maiores. Assim diz o Senhor nesse dia. Rapaz, olha, esse podcast aqui me marcou muito. Porque o pastor Rony realmente é muito usado, são coisas que a gente não conta pra ninguém, né? E Deus usa ele. Pastor, eu quero desejar que o senhor continue Amém. nessa força, nessa garra. As portas do Young Cash a partir de Glória, hoje estão amém. abertas. Então, Amém. sempre que estiver aqui por Alphaville, Com certeza. Young, eu estou em Alphaville, Young, eu quero gravar. Amém. Vem gravar. Quero, Pastora Lurdinha também, Pastora quero muito Lurdinha, recebê-la. Viviane Brunieri e Sonaldinha. Isso. Daisy Traga esse Houston, povo Daisy aí, traga esse Houston. povo. Vou trazer, porque vai ser um diferencial, porque eu sei. E agora, vamos aguardar, porque pastora Lurdinha quer ela nessa mesa aqui. Pastora Lurdinha, quero então já oficializar aqui o convite. Venha, quero te receber no YoungCast. Vai ser um prazer recebê-la aqui, conversar contigo. Eu quero aproveitar e mostrar o livro do pastor Rony, o livro Das Trevas para a Luz. Você que quer adquirir esse livro, você pode correr no Instagram do pastor Rony. Chama o pessoal lá, a assessoria dele, só você chamar no direct. Eu quero adquirir esse livro que conta a história dele, e uma história maravilhosa. E o detalhe desse livro que eu achei bem legal é que foi através de um podcast que surgiu esse livro. Um podcast que virou livro. E olha, quem sabe esse podcast vai virar outro livro. Não, esse já tem que virar. Tem que virar. YoungCast vai virar livro. Vai virar livro. Eita. Adquira esses livros aqui que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Esse aqui é um presente pra mim. Então, a partir de hoje, esse livro agora estará no cenário do YoungCast. Ô, glória. Todas as entrevistas agora, ó. Ô, glória. Vai estar o livro do pastor Rony Oliveira, Das Trevas para a Luz. Meu amigo. Amigo, foi um prazer. Obrigado por estar aqui. Eu quero dizer que mais vezes nós vamos gravar. Estou à sua disposição. Eu que agradeço, viu? E quero dizer pro seu público que é muito bom. Cada entrevista sua com cada pessoa que senta nessa mesa é edificante, é libertador. Às vezes os crentes têm dedo podre, compartilha só o que não presta. Olho podre, só assiste o que não presta. Mas quando a gente tá à noite, tá às vezes no carro, assistindo alguma coisa que você tem aqui, levado nas casas, levado no celular, levado na mídia, a gente é edificado e transformado. Eu que agradeço. Agradeço por estar aqui. Eu posso, porque você sabe como você quer essa brincadeira. Eu posso! As pessoas ficam bravas, mas eu posso, você também pode. Todas as coisas naquele que nos fortalece. Ó, amei estar aqui e obrigado. Eu estava com medo de vir aqui. Porque eu falei, meu Deus, sabe que vou poder usar o meu chapéu? E quando eu cheguei aqui, eu achei você muito, muito uma pessoa de Deus. É o mais lindo que eu achei, que você é uma pessoa de Deus, de Deus. A minha esposa sempre fala de você. Então, eu falei, meu Deus, amor, eu tô com receio. Se eu chegar lá... Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que você é muito transparente. Amém. Há uma verdade em você. Amém. E há um amor de Cristo, que é o mais importante. Amém, meu amigo. Amém? Eu que agradeço. Vai ser sempre um prazer receber o pastor Rony aqui. Não se esqueça de seguir o pastor. Para facilitar, a gente vai deixar o Instagram do pastor Rony na descrição. Agradeço. Que aí você consegue clicar diretamente no link e já seguir o pastor Rony lá. Esse foi mais um episódio do YoungCast. Não se esqueça de maratonar o Young por hoje. E para facilitar a sua vida, porque quem assiste Young uma vez quer assistir sem parar. Para facilitar a sua vida, eu já estou com um novo convidado, pronto para entregar uma entrevista muito boa para você. E é simples, basta pausar o vídeo agora, vai lá no micro-ondas, faz uma pipoca e depois quando você voltar, só voltar o vídeo novamente e clicar aqui do lado, que esse aqui é mais um episódio do YoungCast para você assistir hoje. Assista o Young e eu te recebo nesse episódio dentro de 3 segundos. Eu estou te esperando. Maratona o Young por hoje.